sábado 24 de junho de 2024. Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia. Que bom ter você por aqui. Não repara na minha voz não, porque no dia que estou gravando este podcast nós tivemos a festa junina da paróquia, 2 dias, e fiquei meio sem voz. Mas eu não deixo você por nada nesse mundo. E aos aniversariantes de hoje, mando um super abraço. A Juliana Souza, de Recife, Pernambuco, e também o Alex Santana, de Crato, Ceará. Deus os abençoe com muitas graças. Parabéns! Este podcast é um oferecimento. Nadai Ferro e Aço. Em Ubatuba, São Paulo, o melhor preço com a melhor qualidade. Confira! Lely Esteves Arquitetura. Projetos residenciais que priorizam os sonhos da sua família. Atendemos Cuiabá, Mato Grosso e todo o Brasil. O Evangelho de hoje nos ajuda a rever a nossa relação com os bens materiais e apresenta 2 temas de alcance diferente. A nossa relação com o dinheiro, Mateus capítulo 6, versículo 24, e a nossa relação com a providência divina, versículos de 25 a 34. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor nosso Deus, fonte de salvação, fazei que o testemunho de nossa vida exalte sempre a vossa glória e mereçamos cantar nos céus vosso louvor eternamente. Amém. Mateus capítulo 6, versículos de 24 a 34. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Ninguém pode servir a 2 senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Olhai os pássaros do céu, eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Porém eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no fogo, não fará ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, como vamos nos vestir? Os pagãos é que preocupam com essas coisas. Vosso Pai que está no céu sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia bastam seus próprios problemas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deus quer o homem inteiro para si, e não em pedaços. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu pensamento. Mateus 22. Por trás de todas as formas de idolatria, esconde-se o maligno. Ele pode se esconder atrás dos bens materiais, que é tudo que possuímos. Quem adora o dinheiro, adora Satanás.
O ditado pretende provocar no ouvinte uma decisão clara: ou Deus ou a posse. Quando alguém tenta acumular riqueza, isso se torna um ídolo e Deus é esquecido. Este dito encontra uma demonstração sensacional na história de Mateus capítulo 19, versículos de 16 a 30. O rico que não aceita o chamado de Jesus indica a impossibilidade de viver segundo o Evangelho e ao mesmo tempo permanece apegado às próprias riquezas. A conquista do mundo é a ordem dada por Deus aos homens. Gênesis capítulo 1. O uso das coisas é legítimo, mas elas devem permanecer ao nosso serviço e não nós ao serviço delas. Quando a posse das coisas impede ou atrasa o caminho em direção a Deus e ao próximo, então temos a prova de que os bens materiais são mais importantes do que Deus e os irmãos. O pecado é amar as criaturas em vez do Criador. Tudo deve estar a ponto do sacrifício para alcançar o objetivo final, que é Deus. Quem vive totalmente orientado para Deus, como o Evangelho nos ensinou até agora, deve evitar a preocupação com as necessidades materiais. Deus, que já nos deu mais, nos deu a vida, também nos dará o mínimo, a comida e a roupa. Preocupar-se é a falta de fé no amor infinito e providente do Pai. Os pobres e os ricos podem igualmente cair nessas preocupações inúteis, mesmo que por razões opostas. Ocupar-se, sim, preocupar-se, não. O sentido da vida não pode ser reduzido à mera busca de bens materiais e à satisfação de necessidades físicas. Jesus já nos ensinou, no capítulo 4 de Mateus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E há duas razões pelas quais devemos nos libertar do desejo de possuir e das preocupações materiais exageradas. É o conhecimento do Deus verdadeiro, nosso Pai, providente e bom, e a tarefa prioritária que Deus nos confiou de procurar o seu reino e a sua justiça. Pagãos são todos aqueles que não conhecem Deus como seu Pai providente e salvador e, consequentemente, se preocupam como se fossem órfãos que devem confiar exclusivamente nas suas próprias forças, nos seus próprios bens, em si mesmo. Jesus absolutamente não quer distrair o homem do trabalho. Com efeito, está escrito: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar a terra. Gênesis capítulo 2. Ele quer nos ensinar a viver bem, como pessoas inteligentes e iluminadas pela fé. Na verdade, se preocupar é inútil e prejudicial. A ansiedade estraga o homem e encurta a vida, como está em Eclesiastes, capítulo 2, que proveito há para o homem todo o seu trabalho em toda a sua ansiedade do coração, que trabalha debaixo do sol e vai descansar à noite. Tudo isto é vaidade. Depois de nos ter ordenado repetidas vezes que não nos preocupemos com o hoje, Jesus nos ordena também que não nos preocupemos com o amanhã, porque é a atitude tola. E quem dentre vós, por mais que trabalhe, pode acrescentar uma só hora à sua vida? Mateus capítulo 6. Nosso Pai Celestial, que cuida do nosso presente, também cuidará do nosso amanhã. Hoje a igreja celebra dois grandes santos, João Fisher e Thomas More, decapitados por defenderem a sua fé. Em 1935, Pio XI canonizou João Fisher e Thomas More no mesmo dia. Os santos são celebrados juntos. Sofreram martírio pela coragem com que defenderam a fé e são dois grandes exemplos de fidelidade a Jesus. Opondo-se ao rei Henrique VIII, na controvérsia sobre o seu matrimônio e sobre o primado do romano pontífice, preferiram servir ao Rei Eterno, defenderam os valores cristãos de indissolubilidade do matrimônio, o respeito pelo patrimônio jurídico e a liberdade da Igreja em relação ao Estado,
e assim foram encarcerados na Torre de Londres. São Tomás More, nascido em Chelsea, Londres, na Inglaterra, no ano de 1478, ele foi desde cedo educado na fé cristã. Logo, a sua inteligência brilhante o fez ser notado e ele foi enviado à Universidade de Oxford, onde, com 22 anos, já era doutor e professor em Direito. Ele pensou em tornar-se religioso, era um frequentador dos franciscanos e por um período dos cartuchos também. Porém, sentiu que não era esse o seu caminho e trilhou a vocação matrimonial com grande entrega, presença e devoção aos seus entes. Conhecido pela sua personalidade muito simpática e pelo seu bom humor e por uma forte fé cristã, o santo tinha uma vocação específica nos meios da política, da literatura, do direito. Assumiu diversos cargos diplomáticos. Foi juiz, conselheiro, secretário e, em tudo, sempre atuou em favor da defesa da fé cristã, principalmente no tempo da Reforma Protestante. Escreveu obras famosas, como O Diálogo do Conforto contra as Tribulações, um dos mais tradicionais e respeitados livros da literatura britânica. Outros livros famosos são Utopia e Oração para o Bom Humor. Um tempo depois, Tomás pediu demissão e um novo tempo iniciou na sua vida. Ele nunca se afastou dos pobres e necessitados, os quais visitava para melhor atender às suas reais necessidades. Sua casa sempre estava repleta de intelectuais e pessoas humildes. E João Fisher foi bispo de Rochester, 1469 a 1535. Ele nasceu na cidade de Yorkshire, na Inglaterra, no ano de 1469. Órfão de pai ainda pequeno, aos 14 anos, era um aluno brilhante de inteligência extraordinária. Ingressou na universidade, onde recebeu o diploma de teologia e foi ordenado sacerdote. Tornou-se confessor e capelão pessoal da condessa Margarida Beaufort, futura avó de Henrique VIII. Atuou como vice-chanceler e chanceler em obras de estudos das línguas da Bíblia, para aprofundamento nas Escrituras. Foi eleito bispo com 35 anos, distribuía esmolas com generosidade e as portas da sua casa estavam sempre abertas para os visitantes, peregrinos e necessitados. Ele levava uma vida tão austera como a de um monge. O bispo Fisher também combateu os erros da Reforma Protestante, escrevendo 4 livros que o tornaram famoso em todo o mundo cristão. Em 1535, o rei Henrique VIII desejou divorciar-se da sua legítima esposa para se casar com a cortesã Ana Bolena. O bispo João Fisher foi o primeiro a posicionar-se contra aquele escândalo. O rei Henrique VIII conseguiu que o parlamento inglês o declarasse chefe supremo da Igreja da Inglaterra, em substituição ao Papa da Igreja Católica, com a aprovação de todos os que desejavam conservar seus altos postos no governo. João Fisher declarou no parlamento que querer substituir o Papa de Roma pelo rei da Inglaterra como chefe de nossa religião é como gritar um morra à Igreja Católica. E isso seria um erro absurdo. Ainda estava preso quando foi nomeado cardeal pelo Papa Paulo III. Ao ser informado, o rei exclamou: enviaram-lhe o chapéu de cardeal, porém não poderá colocá-lo, porque eu lhe mandarei cortar a cabeça. E assim fez. Da mesma forma, São Tomás Moro deixou registrada sua irreverência àquela farsa real, por meio da declaração pública que pronunciou antes de morrer: sedes minhas testemunhas de que eu morro na fé e pela fé da Igreja de Roma, e morro fiel, servidor de Deus e do Rei, mas primeiro de Deus. Rogai a Deus a fim de que ilumine o Rei e o aconselhe. O Papa João Paulo II, no ano 2000, declarou São Tomás Moro padroeiro dos políticos. O chanceler Tomás Moro e o bispo católico João Fisher eram as figuras mais influentes da corte. Os dois foram decapitados. O primeiro foi João, em 22 de junho de 1535, e 2 semanas depois foi a vez de Tomás. Oremos.
Senhor, estes 2 servos não tiveram medo ou receio em servir a verdade. Conceda-me também a grande graça de defender a fé cristã em qualquer circunstância e de ser-lhe fiel até o fim. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom sábado para você e procure aproveitar este tempo para estar com a sua família. Até amanhã.